Mas é que se agora pra fazer sucesso todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. Esse universo do YouTube, de canais do YouTube, é um mundo meio estranho, né? Tem as pessoas estranhas, a gente não sabe como que elas vão se comportar, esses donos de canais. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo respondendo um canal de um cara aí, eu vim a descobrir depois que ele é pastor. Eu fiz um vídeo respondendo um vídeo dele, né? E ele gravou um vídeo respondendo... ele tinha gravado um vídeo respondendo ao Conde Lupê, e eu fiz um vídeo comentando o vídeo dele. E ele fez agora um segundo vídeo, né, respondendo de novo ao Conde Lupê, só que dando indireta também. No vídeo dele fala que além de estar respondendo ao Conde, ele está respondendo também a outros católicos que têm canais, e ele falou o seguinte, outros católicos fanáticos. Então ele rotulou de fanáticos, mas ele não se referiu, não foi específico em qual canal que ele está se referindo. Não mencionou o canal, não falou o nome do canal. Então, esse universo de youtubers tem esse negócio, não sei por que tem isso. As pessoas sentem receio de mencionar outro canal, né? E aqui no meu canal eu sempre falo, eu sempre dou nomes aos bois, entendeu? Eu critico alguém, eu deixo o link, né, da pessoa que eu estou criticando, do vídeo, falo o nome, deixo na descrição o nome também, o título do vídeo. Não tenho medo, eu não tenho medo. Porque aqui nesse canal busca a verdade, e quem está atrás da verdade não pode ter medo. Aí esse cara ele pegou e me chamou de fanático. E falou outras coisas também. E eu vou comentar, ele chamou eu de fanático, disse que... falou sobre a igreja, disse que a igreja matou pessoas também. E eu vou continuar a comentar essas duas coisas. Eu sou fanático. O meu canal é um canal de uma pessoa fanática. Eu não me considero fanático. Porque o que eu faço apenas é administrar um canal de YouTube que tenta mostrar a verdade aonde existe a mentira. Então, como eu já falei e repito aqui, eu nunca ataco ninguém, eu somente respondo aos ataques que eles fazem à igreja. Quando eu vejo uma mentira, eu busco a verdade e coloco a verdade para contrapor. E vocês que assistem aí, vocês decidem quem está certo e quem está errado. Isso é ser fanático? Se eu sou fanático, eu apenas sou um católico que tem um canal no YouTube. Eu fico imaginando, por exemplo, Jesus Cristo. Eu fico imaginando esse protestante lá presenciando Jesus Cristo, chegando no templo e vendo aquelas pessoas usando o templo de forma errada, o templo. Aí Jesus Cristo faz um chicote e expulsa aquelas pessoas do templo usando um chicote. E se esse protestante estivesse lá, o que ele ia falar sobre Jesus Cristo? Ele ia rotular, esse cara é um fanático. Paulo, quando foi lá para Atenas evangelizar os gregos, quando ele chegou lá no Areópago grego, Areópago era um lugar onde os filósofos gregos se reuniam para trocar ideias. Ele começou a falar sobre Jesus Cristo. Todo mundo ouviu ele atentamente. Juntou um monte de gregos em volta dele para ouvir sobre Jesus Cristo. Mas quando ele começou a falar sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, quase todos viraram as costas e falaram, ó, esse negócio de ressurreição é demais para a gente ouvir. Você está sendo meio fanático. Já começou com fanatismo. Ressurreição, até aqui a gente até que entende, mas começou a falar de ressurreição para nós já é fanatismo. Paulo foi rotulado de fanático.
Jesus Cristo, quando diz que nós teríamos comer da sua carne e beber do seu sangue, os discípulos dele e os judeus falaram, não, isso já é demais pra gente. Você está sendo fanático. Sem falar no final da vida dos apóstolos. Todos morreram para não negar a fé. Se esse protestante estivesse lá, ia chamar os apóstolos de fanático. O povo morrendo para proteger uma instituição. E os cristãos ali, os primeiros cristãos, eles eram martirizados para não prestar culto ao imperador. E o argumento que os romanos usavam para persuadir os cristãos era exatamente esse. O que custa você acender um incenso para o imperador? Faça isso, depois volte a adorar seu Deus. Você prefere morrer do que fazer isso? Você está sendo fanático. Então, se eu sou fanático, aqueles primeiros cristãos eram o quê? Eles morriam para defender a fé deles. Se eu sou fanático, eles eram fanático elevado ao quadrado. Então eu não considero meu canal um canal de fanatismo católico. Eu não me considero um fanático católico. O que eu coloco sempre fontes. Inclusive, todo vídeo que eu faço, eu me baseio na Bíblia. E por incrível que pareça, a maioria desses canais que eu contesto não cita um versículo bíblico para pautar as ideias deles. Quando cita é um ou outro versículo isolado, fora de contexto. E eles dizem que segue as escrituras. Complicado. E ele fala da Inquisição. Fala que nós não devemos condenar as outras igrejas, porque a Igreja Católica tem o teto de vidro. E a Igreja Católica teve a Inquisição no passado dela, e por isso a Igreja Católica matou gente, matou pessoas. Ele diz que a Igreja Católica matou pessoas. Vamos fazer uma analogia aqui. Você pega, por exemplo, sei lá, qualquer instituição, um clube de futebol. Vamos pegar um clube de futebol. Vamos pegar o clube ali do Corinthians. O clube do Corinthians ali tem não sei quantos mil sócios de carteirinha que pagam mensalidade. Sei lá, o clube do Corinthians deve ter uns 2.000 sócios. Um exemplo. Se um dia um desses sócios que faz parte do clube, é um membro do clube, da instituição Corinthians, ele é um membro, porque ele é um sócio. Se um dia um sócio desses pega e mata alguém, é certo a gente falar, o Corinthians matou uma pessoa. Se um sócio do Corinthians é pego traficando drogas, é certo a gente falar, o Corinthians tá cometendo tráfico de drogas? Não. A gente não pode culpar uma instituição pelo erro do membro. A gente poderia atribuir ao Corinthians se o líder máximo do Corinthians, no caso o presidente do clube, exercendo o cargo como presidente do clube, ele escrevesse uma nota como presidente do clube, um documento, decretando a morte de alguém. Falando, nós do clube Corinthians queremos que fulano de tal seja morto. Aí sim. Aí nós podemos dizer, o clube Corinthians matou alguém. Isso se o presidente do clube, no exercício da sua função, emitisse um documento oficial do clube, ordenando isso. Somente nesse caso a gente poderia atribuir alguma coisa ao Corinthians. Até mesmo se o presidente do Corinthians cometeu alguma coisa na vida pessoal dele, fora do exercício da sua função, mesmo assim o clube não tem nada a ver com isso. A Igreja Católica é a mesma coisa, é uma instituição. A Igreja Católica tem uma hierarquia, tem alguém que manda.
Na Igreja Católica nós obedecemos o magistério da Igreja. E o magistério da Igreja, ele é representado ali pela pessoa do Papa, do Sumo Pontífice. Você só pode dizer que a Igreja fez alguma coisa se o Papa, no exercício da sua função como Papa, emitir um documento oficial em nome da Igreja, decretando alguma coisa. Caso contrário, você não pode dizer que a Igreja fez isso ou aquilo. Se um padre de uma paróquia qualquer aqui da minha cidade comete, por exemplo, um estupro de uma criança, comete um crime de pedofilia, a gente vai dizer que a Igreja cometeu pedofilia? Porque um membro, um sacerdote, um padre fez isso? Ele é um membro. Da mesma forma, um fiel, um leigo como eu. Se eu um dia cometer um crime, eu sou católico. Podem atribuir esse crime que eu cometi à minha igreja que eu pertenço? O padre, eu, qualquer membro da igreja, nós somos chamados de filhos da igreja, não a igreja. O Papa João Paulo II, se não me engano, no ano de 98, ele chamou 30 historiadores, pesquisadores, de todo mundo, os melhores ele pediu. Independente da crença, independente da nacionalidade, 30. Abriu os arquivos do Vaticano, referente às Inquisições, e falou para eles, ó, vocês estão livres para vocês pesquisarem, estudarem o que vocês quiserem. Eles pegaram, estudaram os arquivos da Inquisição e fizeram uma obra. Cada um deles. Então são 30 obras, 30 palestras. Isso forma um documento chamado L'Inquisitione. Depois dessa obra pronta, o Papa leu aquela obra e viu que no decorrer ali dos séculos, na Inquisição, alguns católicos cometeram exagero, cometeram erros. Sejam reis, cometeram exageros, sejam bispos, sacerdotes, leigos. Estava claro que muitos cometeram erro ali. Então, com base nisso, o Papa João Paulo II fez uma declaração. E no meio dessa declaração ele diz o seguinte: peço perdão pelos pecados cometidos pelos filhos da igreja. Em momento nenhum ele falou, eu peço perdão pelos pecados da igreja, pelos pecados cometidos pela igreja. A igreja pecou. Ele nunca disse isso. Nunca na história, nesses 2000 anos, um Papa disse que a igreja pecou. Se alguém pecou, foi um filho da igreja, um fiel, um membro da igreja. E é isso que o Papa João Paulo II falou. Pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. De muitos bispos, de muitos reis, de muitos leigos. Ele pediu perdão por isso. Mas tem muitos protestantes, ateus, pessoas que têm ódio da Igreja Católica, que não aceitam isso. Quando eu falo da Inquisição Protestante, eu chamo de Inquisição Protestante. Os protestantes cometeram crimes, porque foram os líderes. Se você pega Lutero, a Igreja Luterana, o próprio Lutero ordenou que se matasse judeus e anabatistas. O próprio líder. Você pega no caso dos calvinistas, o próprio Calvino em Genebra, quando ele governou Genebra, ele matava pessoas. E não só hereges. Porque em Genebra, Calvino misturou religião com Estado. Ele governou literalmente Genebra. Então, ele, por exemplo, ele punia o divórcio com a pena de morte. Uma mulher adúltera, um homem adúltero, era punido com a pena de morte. Então nós temos ali Lutero,
matou Thomas Mintzer, líder dos anabatistas. É o exemplo maior que nós temos. Calvino em Genebra matou Miguel de Serveto, que era um humanista, que é o exemplo mais conhecido. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII e os seus sucessores ali, tirando Maria Tudor, os outros sucessores de Henrique VIII, mataram também. Mataram ali, morreu ali o cardeal Fischer, e morreu muitos católicos. Os líderes. O rei da Inglaterra, o líder da igreja anglicana. Calvino era o líder da igreja calvinista. Lutero era o líder da igreja luterana. Então, por isso que eu falo que existia uma Inquisição protestante, e a Inquisição e os protestantes, as igrejas protestantes mataram na Inquisição. Agora, se você aí, que é protestante, diz que a Igreja Católica mandou matar, matou alguém na Inquisição, eu vou fazer um desafio para você. Esse desafio serve para qualquer um aqui. O Papa, quando ele faz alguma declaração, alguma coisa de forma formal, né, ele usa ou uma bula, ou um decreto, ou alguma encíclica. Ele sempre usa algum documento por escrito. Ele nunca dá uma ordem que não seja por escrito. Ele sempre faz alguma coisa por escrito. E essas coisas por escrita, que o Papa faz por escrito, uma bula, um decreto, uma encíclica ou qualquer coisa, isso sim como é que eu vou falar? Isso sim pode ser atribuído à igreja. Então eu vou fazer um desafio para qualquer um de vocês. Me apresentem eu só vou pedir uma, não vou pedir nem 2, nem 10, nem 1000, nem 100. Vou pedir uma pessoa que tenha sido condenada à morte pela igreja, pelo Papa. Só quero um documento papal dizendo eu condeno fulano de tal à morte. Fulano de tal deve ser morto. Eu só quero um. Só quero um. Me apresentem um documento da Igreja Católica condenando alguém à morte. Se vocês conseguirem fazer isso, eu mudo o nome do meu canal. Eu tiro o nome Inquisição Online e coloco outro que não seja Inquisição. É um desafio feito. Está lançado esse desafio. Quando eu criei esse canal, eu sabia que esse nome não ia agradar muitos. Poucos iam aderir a esse... Eu percebo, muitos têm antipatia pelo meu canal simplesmente por causa do nome. E não é só protestantes, não. Conservadores, católicos. Eu vivo tentando manter o intercâmbio com outros canais católicos, ditos conservadores. Ninguém me dá espaço. Ninguém me ajuda, colabora comigo, com exceção do Cláudio Campos, canal do Cláudio Campos. Com exceção dele, nenhum outro não quer nem saber. Eu tenho quase certeza que é por causa do nome, que é por causa da minha postura. Eu sou atacado de todos os lados dentro da igreja. Os liberais me chamam de ortodoxo, os tradicionalistas me chamam de progressista, os conservadores me chamam de tradicional. Eu sou atacado por todos os lados aqui. Eu não tenho paz, são poucos os que seguem essa linha de pensamento meu aqui dentro da igreja. Mas esse desafio está lançado. Me apresente uma pessoa que tenha sido morta pela igreja, de forma oficial. Eu mudo o nome do meu canal. Na Igreja Católica nós temos uma coisa chamada Código de Direito Canônico. No Código de Direito Canônico é o código de leis interno da igreja, válido para todos os católicos. Não existe pena de morte ali.
A pena máxima aplicada pela igreja, e sempre foi, desde sempre, foi a excomunhão. Então está lançado esse desafio para qualquer um. Prova que a igreja matou, eu mudo o nome do meu canal. Será que vocês conseguem? Por incrível que pareça, a única condenação à morte dentro da igreja católica, por incrível que pareça, foi feita por um papa. Sim, mas está na Bíblia. Por incrível que pareça, está na Bíblia. Quer ver uma condenação à morte pelo crime de falsificação de doutrina? Uma pessoa tentou enganar, na época dos apóstolos, teve um cristão ali que tentou enganar o Espírito Santo. Tentou fazer uma coisa ali e passar o Espírito Santo para trás. E ele foi condenado à morte. Quero ver se eu acho aqui nas escrituras, eu não sei onde é que está de cor. Aqui. Eu vou ler a primeira condenação, a primeira inquisição da Igreja Católica. A única condenação à morte que existiu, as duas únicas, está na Bíblia. Atos capítulo 5. Ora, um homem chamado Ananias, junto com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade. Mas com o conhecimento da mulher, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo? Tá vendo? Qual que é o crime de heresia? É você mentir para o Espírito Santo. É você pregar uma coisa contrária àquilo que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. É o crime de mentira. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua, e vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pôde tal coisa passar por tua cabeça? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ficaram sabendo. Vieram então os jovens para envolver o corpo e o levaram à sepultura. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra. Foi por essa quantia mesmo que vendestes a propriedade? Ela confirmou. Sim, foi. Pedro replicou: Por que combinastes pôr à prova o Espírito Santo? Olha, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para te levar a ti também. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem os jovens, a encontraram morta e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Está aqui. Está aqui na Bíblia. Atos capítulo 5. A primeira Inquisição. Jesus me ensinou a matar. Os primeiros cristãos não matavam. Morreu. Pedro falou.
pessoa morreu. Agora eu quero uma prova que a Igreja Católica matou. Algum Papa matou. Tá valendo. Tá valendo. Para você, pastorzinho, medíocre, hipócrita, mentiroso, canalha. Tá valendo. Se alguém quiser também debater comigo, esse canal foi criado justamente para debate. Estou à disposição. Fica mais dando direta. Se vai falar, fala para mim diretamente. Covarde.